A partir de agora, nesta emissora, programa Carlos Fonseca. Músicas, mensagens, comentários, informações, entrevistas. Programa Carlos Fonseca. Olá região, estamos de volta aí com nossa programação. Hoje nós vamos falar de 3 temas de grande importância para nossa região, para o nosso estado, para nosso país. Uma interessa fundamentalmente o município de Nova Viçosa, que é o asfaltamento da BA 697. Isso mesmo, o asfaltamento da BA 697. Um tema bastante esquecido por quem se encontra aí administrando o estado, esse estado gigantesco que é a Bahia, e a gente sabe muito bem que tem muito recurso em caixa, que algumas obras gigantescas têm sido feitas e enquanto o nosso município fica esquecido. Vou fazer algumas comparações com a recente ponte lá de Ilhéus, que ao nosso ver não há tanta necessidade, porque a área que está sendo feita essa ponte já é servida por um acesso, mas para embelezar a cidade está se gastando 160 milhões de reais nessa ponte que já iniciou, que vai ser entregue agora em 2014 ali na cidade de Ilhéus, enquanto alguns municípios ficam aí sem ter acesso principal, tendo que se deslocar até outros municípios para pegar uma estrada melhor. Vamos fazer algumas comparações. E Nova Viçosa está nesse estado de abandono na questão de acessibilidade. Esse é um dos temas. Outro tema que pegou o estado de surpresa foi algumas denúncias feitas na Câmara de desvio de diárias, mais de 170 mil reais, e não sou eu que estou dizendo isso, são próprios parlamentares que estão dizendo que está acontecendo esse desvio na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Além de ter diárias aí de 170 mil reais, diárias que não existiram, está sendo investigado 40 policiais em desvio de função, dirigindo para deputados dentro da Assembleia Legislativa, enquanto as ruas aí da Bahia necessitando de policiamento, policiais ganhando 3, 4 vezes mais e em função diferente daquela que foi concursada. E quem fala isso não sou eu, é um próprio deputado estadual. Já estive com ele poucos dias lá em Salvador, ele vai trazer a entrevista dele aqui. Ele já subiu essa semana no plenário da Assembleia, já encaminhou essas denúncias ao Ministério Público Estadual e vamos ver em que pé fica essa situação. E outro tema importante que é de interesse regional e que é também de interesse nacional, que é um tema até um tanto ideologizado, mas que tem influência direta na vida do trabalhador. E para falar sobre isso, eu quero trazer essa pessoa que tem discutido conosco temas de abrangência social, que é o nosso Valdeir Soares, o popular Moá, coordenador estadual da Unegro Extremo Sul, que é pedagogo, que é bacharel em Direito, ambientalista e ativista social. Também tem serviço prestado também no nosso município como coordenador pedagógico, mais precisamente na zona rural, e organizações das comunidades quilombolas também. Estamos apresentando Programa Carlos Fonseca. Eu quero iniciar essa discussão, que é um tema, como falei nesse instante, um tanto ideologizado, que é a questão da terceirização. Isso tem influência direta na vida do trabalhador. Centenas de trabalhadores deverão ser contratados diretamente pela empresa de celulose nos períodos de 3 anos para substituir os empregados de empresas contratadas para atividades como plantio, colheita e tratamento de plantações
de celulose da Bahia. Eu estou falando da PL 4330, que hoje está em discussão através do deputado Arthur Maia. Gostaria de saber de você como é que se encontra esse assunto, essa questão em discussão aqui no nosso estado da Bahia, que interessa o país inteiro. Neste momento, agradecer o convite da Rádio Transviçosa. Mais uma vez estamos aqui para fazer algumas explanações daquilo que nos cabe, que na questão social, se tornando, quando se fala de empregados, né, e empregador, melhor ainda. Mas dentro dessa questão da PL, que é o projeto de lei, a 4330, projeto esse encabeçado pelo senhor Sandro Mabel, que hoje é deputado federal no estado de Goiás pelo PR, e na Bahia, um outro deputado federal também, que já teve mandato por 4 vezes na Câmara Legislativa, na Assembleia Legislativa da Bahia, hoje é deputado federal, que está também abraçando essa questão, que ao meu ver não é de grande valia para nós trabalhadores. Ele é do PMDB da Bahia. De início, o Sandro Mabel, de Goiás, a profissão dele é empresário. E empresários de empresas privadas de terceirizações, empresas que prestam serviço para as empresas mães, que envolve capital nacional e, ao mesmo tempo, também capital do suor do povo, na verdade, né? Então ele não seria a pessoa indicada, ao nosso ver, para apresentar uma discussão dessa no Congresso Nacional, porque, logicamente, estaria fazendo lei que iria claramente lhe beneficiar como empresário do serviço de terceirização, é isso? Com certeza. Um deputado, na verdade, quando ele é eleito, seja na instância estadual ou federal, ele é eleito para defender os interesses de uma população votante que, conforme o artigo 1º da nossa Constituição Federal, no seu parágrafo único, existe para beneficiar, direto ou indiretamente, criar leis que venham beneficiar o cidadão. Nesse aspecto aí, ele está criando uma lei que irá fazer benefício próprio para o mesmo. E esse deputado, o histórico dele não é um histórico muito bom. Esse deputado, ele foi inclusive denunciado em 2010, a questão do golpe das creches. Era um deputado que estava, na verdade, com diversos funcionários fantasma, ou seja, um juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, né, enviou ao Supremo Tribunal Federal que afirma o envolvimento deste deputado em esquema conhecido como golpe das creches. Ou seja, esse documento foi notificado no site do Congresso no dia 21 de janeiro de 2013. Recente. É uma discussão recente. Isso aí, ele esqueceu também que a lei de empresário que defende os interesses dos empresários das empresas prestadoras de serviços, chamada terceirização, um deputado que já é envolvido com falcaturas. Que credibilidade estaria dando para um político, para um representante do povo dessa forma? Se é envolvido em esquema, automaticamente essa PL, esse projeto de lei 4330 que ele está encabeçando, que ele criou e que o Arthur é um dos relatores, que poderia dizer em relação a esses dois deputados, sendo que um já é envolvido em esquemas fraudulentos do erário público brasileiro? Estamos apresentando programa Carlos Fonseca. Quais são os perigos, os problemas da terceirização para o empregado? Olha, a terceirização, ao nosso ver, como ativista social, né, profissional do direito, ambientalista que somos e que lutamos para o bem comum de todos, percebe-se que não é de grande valia para o trabalhador hoje, para o empregado, ficar à mercê da terceirização. Por quê? A terceirização nada menos é que um ato inconstitucional, porque ele viola diversos direitos. Já tem vários acórdãos e decisões do TST, Tribunal Superior do Trabalho, decidindo contrário à terceirização. Quando não há lei, o que faz? O tribunal faz acordos e faz decisões para regular isso. E os acordos e as decisões do TST têm sido contrário à terceirização. Vamos dar exemplos aí da mazela da terceirização. Olha, a terceirização, por ser um ato inconstitucional, iria violar, como eu disse ainda há pouco, diversos direitos. Direitos esses, direito de organização sindical e negociação coletiva, que é a chamada
convenções coletivas, do acordos coletivos do trabalho. O empregado perde esse direito, ele fica mais frágil. Com certeza, não só ele fica mais frágil, como as organizações sindicais também. A isonomia de salários e a opção pela responsabilidade subsidiária e coletiva. E, além de tudo, promove a desigualdade. Essa responsabilidade coletiva e subsidiária, a empresa mãe, no caso da empresa de celulose, vamos dar um exemplo hoje de uma empresa, vamos dizer que a empresa X contrata a empresa Y, que é a terceirizada. A empresa X, que é a empresa mãe, fornece aí eles assinam um contrato de 3 milhões de reais, proporções de 500 funcionários, onde desses 3 milhões a empresa iria enxugar da melhor forma possível a folha de pagamento desses funcionários contratados da terceirizada. Sendo que, se amanhã essa empresa Y, que é a terceirizada, falir, a empresa mãe, que é a empresa X, não teria responsabilidade nenhuma em arcar com as verbas trabalhistas essas horas desse trabalhador. A questão salarial. Um operador de motosserra da terceirizada e um operador de motosserra da empresa mãe tem salários iguais? Tem uma diferença muito grande, não só no salário, porque salário não é só a remuneração que você recebe. Salário ele pode ser convertido em ticket de alimentação, em gratificações. A única coisa que não entra aí na questão salário é a participação de lucro. A participação de lucro ela não entra conforme consolidação das leis trabalhistas. Mas segundo o artigo 455 da CLT e o artigo 16 da Lei 6.019 de 74, a subsidiariedade e a responsabilidade solidária é de responsabilidade tanto da empresa mãe como da empresa contratada. Com a terceirização, a empresa mãe deixa de ter essa responsabilidade. E me parece que isso é lógico, como o deputado lá, empresário, quer fugir de algumas responsabilidades. A gente pode dizer isso? Sim, com certeza. Com a primarização, a empresa mãe iria ter que contratar, como você acabou de dizer ainda há pouco, a respeito dos 3 anos que o Ministério do Trabalho e Emprego deu, para que a empresa faça todo o procedimento lícito, faça de forma regular essa situação de estar tirando esses trabalhadores da terceirização que hoje, na verdade, estão vivendo em situações de desigualdade de salário, desigualdade no ticket de alimentação, desigualdade no deslocamento da sua casa até a empresa. Por exemplo, um operador de motosserra hoje de uma empresa terceirizada ganha em média aí de 980 a 1.100 reais. Se fosse para a empresa mãe com a primarização, automaticamente ele estaria ganhando aí seus 2.000 reais. Então há uma desigualdade, aí está promovendo a desigualdade muito grande e um retrocesso nas relações de trabalho do ponto de vista trabalhista e dos direitos fundamentais dos trabalhadores garantidos na Constituição Federal e também na CLT, consolidações das leis trabalhistas. Estamos apresentando Programa Carlos Fonseca. E essa conversa de dizer que vai desempregar uma multidão de gente, principalmente ali no distrito de Poça Mata, no distrito de Itabatã. Existe aí o discurso que vai desempregar aqueles que estão em idades avançadas. Esse é um argumento que pode ser considerado? Olha, esse argumento aí é um argumento demagogo. É uma demagogia pura, porque no século passado, século XX, século passado, início da década de 90, quando a Bahia Sul chegou aqui na região, a Bahia Sul tinha em média dos 100% dos funcionários que trabalhavam na colheita, no plantio, nos insumos, em toda essa parte que está abrangindo essa mata homogênea, que é a monocultura de eucalipto, de 100%, 95% mata artificial. A mata artificial. 95% eram da empresa Bahia Sul Celulose. E naquela época, meu pai foi um dos que trabalhou. Ele tinha plano de saúde, todo mundo passado tinha um plano de saúde dos bons, tinha tica alimentação que comprava no mercado, farmácia, tudo isso, tinha todos esses benefícios. Com a terceirização, a empresa deixou de ter essa responsabilidade, passando essa responsabilidade para a terceirizada, e a terceirizada cortou todos esses benefícios da qual um sindicato buscou para esses trabalhadores em consonância, em acordos com o sindicato patronal da empresa,
E com a terceirização, na verdade, esse direito que foi adquirido acabou se tornando um direito inválido. Olha, com suas palavras eu quero fazer um desabafo. Me parece que os movimentos que têm acontecido aí a favor da terceirização, a choradeira maior parte para o dono da terceirizada, pelo dono da terceirizada, porque ele que vai ficar desempregado, não é o empregado. Porque nessas reuniões que têm acontecido por aí, não estão levando aí o trabalhador. Você vê lá o empresário, você vê lá o alto escalão dos empresários, você vê lá alguns políticos que recebem dinheiro dessas empresas em época de campanha, e é por isso que nós temos essa discussão do financiamento público de campanha, muito importante. É esse tema que também está sendo discutido no Congresso, vai banir de vez as empresas privadas de patrocinar político, porque depois que ele assume lá o poder, ele vai defender os interesses da empresa e não do trabalhador. Nessa fala que você acabou de dizer, eu penso que com o intuito maior do lucro fácil, a empresa mãe terceirizando, ela terá mais lucro, porque ela terá menos gastos com a folha de pagamento, inclusive se relacionando ao empregado. Então, a consequência disso tudo é que, na ânsia do lucro fácil, as empresas terceirizadas, sem qualquer freio, toda e qualquer atividade, pulverizando a execução, da produção para diversas empresas de prestação de serviço, que, ao meu ver, por sua vez, contratam empregados com direitos e benefícios rebaixados, ou seja, a empresa mãe passa essa responsabilidade para a terceirizada, porque com isso os salários serão rebaixados, o indivíduo sai 5 da manhã, chega 8 da noite, final do mês 600, 700 reais. O da empresa mãe, no caso, vamos dizer Bahia Sul hoje, e Conceição, Serviços Florestais. Então a Bahia Sul passar para a Conceição Serviços Florestais, a responsabilidade, um exemplo de um contrato de 3 milhões, onde ele ia estar diminuindo esses custos, contratando de forma desigual, deixando aí os benefícios desse trabalhador, que é a mão de obra maior, dessas empresas, que é o braçal, lá embaixo, os quais possam conviver com empregados das empresas tomadoras de serviço em condições de quê? De profunda desigualdade. Estamos apresentando Programa Carlos Fonseca. A questão da terceirização tem sido discutido a nível municipal por alguns políticos, defendendo aí a terceirização, o contrário do que nós estamos falando aqui. Mas quando chega lá em cima em Brasília, o partido onde esses políticos estão filiados, lá em cima, lá em Brasília, os deputados desses políticos daqui estão contrário à terceirização. Ou seja, os políticos lá de cima que têm força está contrário. Por que o político daqui de baixo está diferente do partido lá de cima? O político daqui da base inferior, vamos dizer assim, da pequena base, que está com esse discurso e com esse comportamento, com certeza ele não é partido. Para começar, além de não ser partido, ele é individualista e busca interesses próprios. Então pode dizer que ele está querendo aí ser bancado futuramente por dono dessas empresas aí terceirizadas. Na verdade, ele está querendo ser beneficiado, pela terceirização. Esse político, coitado, que deve ser aí de uma Câmara de Vereador, deve ser algum vereador, que eu tenho certeza que se fosse um político que tivesse uma visão unitária, voltada para a coletividade do seu partido, ele não estaria defendendo a terceirização, e sim seguindo ideologias e personalidade do seu partido. Alguns partidos, que eu quero dizer aqui, lá de Brasília, que já decidiu contrário à terceirização, um deles é o PSB, o PCdoB, o próprio Partido dos Trabalhadores, o PDT. Porque são partidos de lutas ao longo aí da história brasileira, desde o século passado, vem lutando com uma sociedade mais justa e igualitária. Pelo menos tentam fazer um programa direcionado ao trabalhador. Esse indivíduo político, se está com esse discurso, que vai ter desemprego, que vai ter isso, que vai ter aquilo, ele é demagogo. Ele poderia criar leis como legislador
para que essas empresas tivessem mais responsabilidade social no município, que através dessa responsabilidade com certeza iria gerar emprego e renda, e não abraçar algo que nem você sabe o que significa, o que é. Isso, na verdade, senhor Carlos, eles não estão primando pelo artigo 1º da Constituição Federal, no seu parágrafo único, que ele é eleito para representar direto ou indiretamente o povo e o interesse do povo. Aí ele está defendendo o interesse dele, viu? Não é de espantar que alguns políticos não estão nem aí pro povo. Depois de toda aquela movimentação que houve no Brasil, uma semana depois, o presidente do Senado pegou um avião e foi para uma festa em Porto Seguro. O outro pegou um avião também do governo e foi assistir o Jogo do Brasil. Ou seja, fazendo justamente aquilo que o povo não quer, aquilo que o povo falou na rua, que ter ainda muita passeata nesse país para que as coisas resolvam. Eu te digo que se não fosse a movimentação e a articulação dos movimentos sociais envolvendo o CUT, né, envolvendo centrais dos trabalhadores, ambientalistas, movimento negro, com certeza esse país não estaria do jeito que está, porque é através das nossas lutas é que o país vem se desenvolvendo e buscando. Nós somos contra esses atos de vandalismo. Vandalismo a gente não apoia, a gente apoia um movimento passivo e que possa, através desse movimento, buscar junto aos órgãos públicos, aos governantes, aos políticos, ao judiciário, soluções para que o nosso país possa chegar aí, tá entre a sexta maior economia. Nós queremos chegar aí à primeira economia do mundo, que nós temos matéria-prima, nós temos tudo. Mas o que está faltando nesse país é vergonha na cara, principalmente dos chamados políticos caloteiros, oportunistas. Atenção, jovens, nós somos o futuro deste país. Vamos colocar pessoas responsáveis nas nossas câmaras legislativas, no executivo municipal, no legislativo estadual, no executivo federal, enfim, em todas as esferas da nossa política, dos nossos governantes, para que nós não passemos por essas gafes. Estamos apresentando Programa Carlos Fonseca. Bom, a gente não pode generalizar, tem ainda muitos políticos perfeitos ou próximo aí à perfeição. Eu quero aqui parabenizar outro dia um discurso aí da senadora Lídice da Mata, que é pré-candidata ao governo do estado, ela dizendo, sentindo envergonhada dos colegas dela ter eleito Renan Calheiros como presidente do Senado. Um homem que já era para estar longe da vida pública há muito tempo. É importante salientar nessa finalização que, nesse sentido, Carlos, as motivações econômicas e a busca por uma maior competitividade e redução de custos estão no centro das iniciativas de terceirização desde os anos 90, disfarçado pelo discurso neoliberal de que a prática estimularia, Carlos, a prática disso aí estaria estimulando a geração de postos de trabalho, o que não se confirmou, é o caso que acontece na nossa região. Está provado que o liberalismo não leva país nenhum para frente. O próprio DEM se tocou disso. Ele era Partido da Frente Liberal, ou seja, o PFL. Ele mudou o nome dele para DEM, porque ele percebeu, os partidos têm percebido que o liberalismo não leva o país a eliminar as desigualdades. Como eu acabei de dizer para você, essa geração de postos de trabalho que diziam que ia se confirmar com essa terceirização não aconteceu, principalmente na nossa região. Você vê que hoje a nossa região é tomada pela monocultura de eucalipto. O trabalhador sai às 5 da manhã, retorna às 8 da noite. Não gera lá tanto emprego como disseram, porque as máquinas estão aí substituindo o homem. E no final da década do século XX, final da década de 90 aí no século XX, o desemprego havia evoluído 70%. Quadro esse que aqui na nossa região nós temos aproximadamente um desemprego de 60%. E, no entanto, essa terceirização dessas empresas de celulose não emprega tanto assim. Então fica aí a minha impugnação em relação a isso, porque nós fizemos diversas pesquisas junto com a Fundação Padre José, com o saudoso Padre José, que Deus o tenha, fizemos diversos trabalhos de pesquisa e confirmamos
que no século passado, com a diversidade de cultura, que era a melancia, o melão, a abóbora, né? E outras culturas que nós tínhamos aqui, o tomate, o pepino, o repolho que os japoneses faziam, a roça de abacaxi, enfim, geravam muito mais emprego, o trabalhador era muito mais satisfeito, principalmente em questão de remuneração salarial, de que com essa terceirização que foram criadas desde o início do final do século passado e que foi evidenciar agora toda essa causa quando se diz em fazer a primarização, que é um bem comum para que o trabalhador seja mais valorizado, surge aí todo esse aparato de discussões e de demagogias dizendo que a terceirização é um bom negócio. Já foi comprovado, gente, que não é um bom negócio. E mais uma vez eu te digo, o trabalhador brasileiro, principalmente o braçal, que trabalha nas lavouras, seja ela qual for, nas empresas, no caso aqui da monocultura de eucalipto, precisa ter uma consciência mais positiva no que tange eleger seus representantes. Porque são os seus representantes, na verdade, que decidem a sua vida lá em cima, aqui embaixo e lá no meio. Estamos apresentando Programa Carlos Fonseca. Você tocou no assunto da mazela da monocultura e a gente traz um exemplo claro. O governo federal baixou o decreto 7.243 de 2010, em que obriga as prefeituras a comprar 30% do dinheiro da merenda escolar na agricultura familiar. Quando a prefeitura local vai procurar uma dessas associações de agricultura familiar para comprar os 30%, ela não acha porque só tem pau plantado no município. Você acha um agricultor aqui e depois um a 30 quilômetros depois. Isso enfraquece aí e aí tem que partir para fora. Vou dar um exemplo, o município de Nova Viçosa tem que comprar fora, vai comprar em Itaém, da Associação Panela de Pedra. Para concluir a nossa discussão sobre primarização e terceirização, quero deixar a palavra final ao nosso amigo Mauar. O que você acabou de dizer também são efeitos da terceirização, que são os chamados fomentos. É uma terceirização fomento. Que aí tomou todas as terras, a empresa comprou a maioria, e as que restaram pegaram os grandes latifundiários que ainda tinham aí na região, fazendeiros, e aí, com base na terceirização, conseguiram, através da terceirização da terra, né, tomar praticamente, como nós temos Caravelas hoje, 70% do seu território eucalipto. Então a terceirização, ao meu ver, não é um bom negócio. Diga sim à primarização e não à terceirização. Ouça nesta emissora Programa Carlos Fonseca, aos domingos a partir das 13 horas, ao vivo, e reprise durante a semana. Programa Carlos Fonseca. Na segunda parte do nosso diálogo, quero iniciar agradecendo a Tudo FM de Salvador por contribuir conosco, onde traz informações do deputado estadual Capitão Tadeu, que faz parte da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, onde ele traz sérias denúncias que, ao nosso ver, o secretário estadual de Segurança Pública do Estado da Bahia, o senhor Maurício Barbosa, precisa se posicionar sobre o que foi explanado pelo deputado. Ele faz sérias denúncias, o deputado, que também faz parte da Polícia Militar do Estado da Bahia. Inicialmente, o capitão Tadeu afirma que só em diárias mais de R$170 mil foram gastos, com diárias que não existiram, diárias fantasmas, diárias de pessoas que não viajaram. Traz ainda desvio de função de pessoas que é concursado por um determinado serviço e está fazendo outro. Por exemplo, são 40 policiais que estão dentro da Assembleia Legislativa servindo de motorista para deputado, para mulher de deputado, tomando conta de casa de praia de prefeitos, fazendo seguranças de prefeitos, tudo com aval
da Câmara dos Deputados da Bahia, ou seja, a Assembleia Legislativa do Estado. E a gente analisa-se uma casa daquela importância, onde tem ao seu lado praticamente a Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o Ministério Público Estadual da Bahia. Está dessa forma, imagina no interior desse estado como é que está a coisa. Essas afirmações do capitão Tadeu, deputado estadual, chega para mim logo após que estive com ele numa conversa rápida sobre segurança pública, onde ele faz parte da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, uma comissão permanente de discussão. O deputado estadual, capitão Tadeu, ele que faz parte das comissões de segurança da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, e sobre as movimentações que têm acontecido, manifestações políticas, eu gostaria de perguntar ao deputado como os governos devem se comportar frente às manifestações políticas, o uso da força ou do diálogo. Olha, do diálogo, né? A força só ocorre quando falta o diálogo. E o diálogo tem que ser exaustivo por parte do governo, mas também por parte dos manifestantes. Os manifestantes, eles precisam se manifestar, sim, faz parte da democracia. É muito importante o poder de pressão da população nesses aspectos das manifestações, mas os manifestantes também precisam entender que tem pessoas que estão se deslocando para tratamento de saúde, tem pessoas que estão indo para as emergências médicas e essas pessoas não podem sofrer, tem pessoas que estão indo para o trabalho, que se não trabalhar naquele dia não vai não vai ter o pão daquele dia, a alimentação para os seus filhos. Então o direito de ir e vir é muito importante, tanto quanto o direito de manifestação. Portanto, o diálogo é que tem que ser importante para estabelecer um convívio entre o direito de manifestação e o direito de ir e vir das pessoas. Deputado, o senhor defende uma reforma específica para a Bahia? Algum tema específico que merece passar por reforma no estado da Bahia? O senhor pensa nisso? O serviço público como um todo precisa ser revisto, não é? O servidor público precisa ser mais valorizado, precisa ser mais profissionalizado, ser valorizado, ganhar melhor e prestar um serviço melhor à população. É o que eu defendo. Comentário que o senhor poderia vir como deputado federal. Está certo essa definição? Depois de 2 mandatos de vereador de Salvador, 3 mandatos de deputado estadual, eu acho que eu já estou com experiência suficiente para ir para um mandato em Brasília. Serei sim candidato a deputado federal. Certo, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o povo do município de Nova Viçosa que está ouvindo agora. Eu quero deixar o telefone do meu gabinete, 71, que é o prefixo de Salvador, 3115 7031, repetindo, 3115 7031. Eu estou à disposição de todo o povo do Extremo Sul, de Nova Viçosa, para que me ligue, para denunciar, para cobrar, para apresentar sugestões, para a gente buscar melhorias para o Extremo Sul da Bahia, que eu que estive lá pouco antes do São João, na região de Mucuri, Nova Viçosa, Itabatã, vendo a questão da segurança pública lá, e eu estou à disposição de todo o povo para lutar por um Extremo Sul melhor. Inclusive, deputado, são 2 municípios, Mucuri e Nova Viçosa, que tem 2 distritos gigantescos, como Itabatã, que o senhor acabou de citar, e o distrito de Poço da Mata. Os 2 almejam aí a emancipação política. Qual o seu pensamento a respeito disso? Sou favorável, sim. Inclusive, nessa viagem que eu fiz agora, dias antes do São João, eu estive tanto em Poço da Mata quanto em Itabatã, né, que são 2 grandes regiões que precisam de emancipação e de uma atenção maior do poder público, notadamente na área da saúde e da segurança pública, porque é o extremo da Bahia, é por ali que é rota de fuga ou de entrada de armas e drogas para o restante da Bahia. Portanto, tem que ter uma atenção muito especial. Mucuri, Nova Viçosa, Itabatã e Poço da Mata. Frente a frente. Carlos Fonseca entrevista. Bom dia, capitão Tadeu. Bom dia a todos vocês da Tudo FM e seus ouvintes. É um prazer estar falando para um programa de grande audiência e credibilidade. Estou à sua disposição. Ok, capitão. Deputado Tadeu, o senhor está prometendo hoje fazer um discurso na Assembleia que vai revelar as mazelas que estariam sendo praticadas lá. Como é que vai ser essa história? Levi, todos sabem que a minha bandeira principal ela se
política, ela tem a ver com educação e segurança pública. É onde eu luto mais por isso, onde eu sou especialista e luto, né, para que a gente tenha uma segurança pública melhor para a população. Eu critico o governo, embora seja de um partido da base do governo, eu critico o governo quando falta efetivo nas ruas, quando o governo deixa de investir mais em segurança pública. Eu faço críticas e isso pago muito caro por essas críticas. E aí eu observo lá dentro da Assembleia Legislativa desvio de função, né? Mas não é só na Assembleia Legislativa, é isso que eu queria registrar. Eu levantei essa bandeira de desvio de função de policiais em vários órgãos do governo. E eu denunciei, inclusive, na sua coluna, Leve, no Jornal à Tarde, sem citar nomes de órgãos ou de autoridades. Você, inclusive, divulgou isso, eu falando sobre desvio de função, que o governo precisa ficar atento a isso, que isso prejudica a população. A coluna também saiu essa mesma nota, eu falando no Bahia Notícias, né? Eu cobrando desvio de função, mas nunca citei nomes, que era para não partidarizar, para não politizar essa questão. Mas aí caiu a carapuça em Marcelo Nilo, né, presidente da Assembleia Legislativa. E aí ele saiu logo na defesa, dizendo que lá não tinha, que era eu que fazia, e eu estava viajando. Quer dizer, o deputado Marcelo Nilo, ele foi antiético, né, aproveitou a minha ausência. Eu estava fora do Brasil, tratando de assuntos familiares, ele aproveitou da minha ausência para falar mal de mim. E mentiu, o pior de tudo que o presidente Marcelo Nilo mentiu. E não pode, um presidente de poder não pode ser mentiroso. E ele mentiu. Então hoje à tarde eu vou subir na tribuna, cara a cara com ele, e vou mostrar para ele todos os documentos, Levi, todos os documentos, e mostrar todas as mentiras de Marcelo Nilo. Né? Todos os documentos eu tenho em mãos de desvio de função, de diárias fantasmas, de policiais fantasma, que ninguém nunca viu nem sabe onde está, mas recebe dinheiro, recebe dinheiro pela Assembleia Legislativa e ninguém sabe onde ele está empregado. A jornalista do Jornal à Tarde, você pode até confirmar isso, com a Regina. Regina recebeu um contra-cheque, uma cópia de um contra-cheque de um policial que recebe dinheiro da Assembleia Legislativa, e ela perguntou ao Coronel Yuri, que é o chefe de lá, quem é esse policial, que ele não sabia quem era. Quer dizer, nem o Coronel Yuri sabia, um policial que recebe dinheiro da Polícia Militar, recebe dinheiro da Assembleia Legislativa, recebe diárias da Assembleia Legislativa, e ninguém sabe quem é esse policial lá. Né? A Regina perguntou a ele, ele disse que não sei de onde é não, mas está lá no contra-cheque o nome dele, com o nome da Assembleia Legislativa. Então, essas imoralidades, Levi, eu seria incoerente com o meu discurso, com a minha prática política, se eu denunciasse, se eu ficasse calado. Eu procurei evitar atingir os órgãos e as autoridades. Eu dizia que tinha desvio de função e pedi apuração do Ministério Público. Agora, a carapuça caiu em Marcelo Nilo. Bom, se a carapuça caiu nele, é porque ele acha que coube muito bem nele. Mas hoje eu farei um pronunciamento mostrando os documentos, né? Para não ficar nenhuma dúvida. Veja, Levi, que o Marcelo Nilo quer dizer que eu indiquei 40 policiais para a Assembleia Legislativa. Primeira mentira. Ele disse aqui no rádio. Primeira mentira dele. Eu não indiquei 40 policiais. Eu indiquei o Coronel Siegfried para comandar a segurança da Assembleia Legislativa e o Coronel Siegfried montou uma equipe com 40 policiais, indicado por vários deputados. Inclusive o Marcelo Nilo indicou um capitão para lá, que é primo da mulher dele. Um capitão da Polícia Militar foi para lá, porque Marcelo Nilo é primo da mulher de Marcelo Nilo. O próprio atual chefe da Casa Militar, que de lá, o Coronel Yuri, ele era de lá e permaneceu. Dos 40 que tinham lá, mais de 20 permaneceram, porque são indicação de vários deputados. Esse subtenente Evaldo, que Marcelo Nilo disse que ele era um mau policial, ele foi para lá indicado pela deputada Maria Luísa Laudano, não foi por mim. Né? Mas ele compôs, ele ia lá porque ele disse pro Coronel Yuri, Coronel, isso é imoral, imagine. Um praça da Polícia Militar dizer, na cara de um coronel, esse Coronel Yuri, o que o senhor está fazendo é imoral. E o coronel disse, eu sei que é, mas eu estou cumprindo ordem de Marcelo Nilo. Isso foi gravado. E o Bocão News divulgou, o Bahia Notícias já divulgou também isso. E o coronel não pode fazer nada contra ele. O coronel ser chamado de imoral não pode fazer nada. Aí transferiu ele, tirou de lá bem longe. Ó, está dando dor de cabeça, eu vou tirar ele daqui da Assembleia Legislativa, para ele ficar longe da gente e não ficar vendo as imoralidades que tem lá dentro. Então, eu gosto de Marcelo Nilo, eu votei nele as 4 vezes para a Assembleia Legislativa, acho que ele fez uma boa presidência, mas agora acho que o poder subiu muito a cabeça dele. Ele perdeu o controle, ele acha que pode tudo, ele está se achando muito poderoso.
limites de seu poder, o limite é a lei. E Marcelo Nilo perdeu esse limite. E olha, Levi, eu só quero discutir a questão da segurança pública dos policiais, viu? Eu não quero discutir outros fantasmas, eu não quero discutir outras questões, né, familiares que envolvem o público privado. Eu não quero entrar. Eu quero entrar apenas no que é segurança pública, desvio de função policial que prejudica o povo. O povo na rua está com falta de policial e tem deputado que tem soldado para dirigir para filho de deputado. Tá errado. Eu sei que os deputados lá vão fechar a cara para mim, não vão gostar do que eu estou falando. Você está queimando a imagem dos deputados da Assembleia. Quem é sério, quem não é sério, paciência. Mas eu não vou encobrir os erros, não. E aí Marcelo Nilo foi dizer que eu que desviava a função. Eu disse, olha, como tem muita... Primeiro ele falou sem provar nada. Segundo, é muita incoerência. Eu vi a público denunciar desvio de função, eu iria denunciar o que eu estivesse fazendo, eu seria muito burro, muito idiota. Se eu estivesse fazendo algo errado, eu mesmo denunciar, né? Então, é lamentável. Ele mandou para os jornais, para os veículos de comunicação, umas fotos lá de um tenente Evaldo, negócio desse. Tenente assim, Evaldo, né? Que teria sido indicado por você e estaria passeando em Brasília com você, ganhando diária. Essas tem foto de você lá nos corredores do Congresso Nacional. O subtenente Evaldo foi indicação da deputada Maria Luísa Laudano, né? Agora, ele dirige o Observatório da Cidadania e na folga dele, nas férias dele, permuta de serviço ou dispensa do chefe dele, ele vai para Brasília para lutar pela PEC 300. Aquela foto que tem lá em Brasília, ele está, era dia de folga dele, ele estava lá com a senadora Lídice da Mata, lutando pela lei de anistia dos policiais na greve. E ele foi na folga dele. E eu também estava lutando pela PEC 300 em Brasília. Fomos juntos ao gabinete da senadora Lídice da Mata, pediu o apoio dela para a PEC 300 e para a anistia dos policiais de todo o Brasil que se envolveram em greve. Tirar uma foto de alguém, isso não prova nada, Levi. Não prova nada tirar uma foto. A foto não prova nada. Agora, não tem um documento mostrando que o subtenente Evaldo recebeu diárias. Não tem um documento comprovando. Pelo contrário, os documentos que tem são de diárias de policiais que nunca viajaram. Está lá um monte de gente, mais de 170 mil reais de diárias de policiais que não viajam e que estão em desvio de função. O subtenente Evaldo nunca recebeu diária. Viajava na folga para Brasília. E ele ia para lá, pelo Observatório da Cidadania, cobrar a anistia dos policiais e a PEC 300. Ele não foi a primeira vez, não. Ele já foi mais de 50 vezes para Brasília para correr atrás da PEC 300. O subtenente Evaldo é quem mais luta aqui no Norte e Nordeste pela PEC 300, lá em Brasília, ele, e sempre foi na folga dele. Quando não dava para conciliar a folga, ele pedia um colega para trocar o serviço. E quando não dava para trocar, ele ia ao comandante dele lá e dizia, olha, eu estou precisando para lá, eu gostaria de uma dispensa e compenso depois. Isso está previsto na lei. Nunca recebeu diárias por isso. Não tem um documento mostrando isso. Pelo contrário, tem documentos comprovando que outros de lá que não viajam recebem diárias. Tem lá no documento. Viagem para o interior, nem o nome da cidade diz, né? Policiais que estão em desvio de função. Então, isso eu vou falar hoje à tarde, Levi. Vou mostrar todos esses documentos. Inclusive, eu vou fazer um desafio, como faço aqui agora. Vou antecipar o desafio que eu vou fazer hoje ao presidente Marcelo Nilo. Vou fazer agora no seu programa. Eu desafio o presidente Marcelo Nilo a instalar uma CPI para apurar desvio de função. Se eu estiver errado, Levi, eu renuncio ao meu mandato. Agora, se ele estiver errado, que ele renuncie ao mandato dele. Eu faço esse desafio publicamente, está gravado e pode gravar. Que Marcelo Nilo abra uma CPI, ou chame o Ministério Público para fazer uma devassa lá dentro, chame o Tribunal de Contas lá dentro, e eu digo, Levi, a minha proposta é essa, quem tiver errado, renuncia. Eu renuncio ao meu mandato se tiver alguma coisa errada comigo na Assembleia Legislativa. E Marcelo Nilo renunciaria ao mandato dele se ficar comprovado que tem desvio de função dentro da Assembleia Legislativa por parte dele. No mais, Levi, quem comanda a Assembleia Legislativa é o deputado Marcelo Nilo. Ele falou mal do subtenente Evaldo, que era um mau policial que viajava para lá. Ele está admitindo, então, se isso fosse verdade, Levi, ele está
que a Assembleia Legislativa é uma esculhambação, que o segurança dele falta o serviço, não vai lá, não faz nada, ficou 6 anos na Assembleia Legislativa, quase 7 anos ficou na Assembleia Legislativa, esculhambando sem trabalhar, ele não fez nada. Não tem controle a Assembleia Legislativa, não, é desorganização, não tem comando lá na Assembleia Legislativa, não tem presidente, onde o segurança do presidente falta, viaja e não acontece nada. Veja a incoerência dele. Mas eu volto a frisar, Levi, faço esse desafio aqui público ao presidente Marcelo Nilo. Ele abre uma CPI, ele leve o Ministério Público lá para dentro, leve o Tribunal de Contas e vamos provar se tem ou não tem. Se não tiver desvio de função, Levi, eu renuncio ao meu mandato. Se não tiver desvio de função na Assembleia Legislativa, eu renuncio ao meu mandato. E se tiver desvio de função na Assembleia Legislativa, que Marcelo Nilo renuncie ao mandato dele. Se ele é homem, se ele é corajoso, se ele é honesto, ele aceite o meu desafio, Levi. Ok, tá aí as declarações do deputado capitão Tadeu, né, nesse clima acirrado aí entre ele e o presidente da Assembleia Legislativa, o Marcelo Nilo. Aproveitando o que está falando aqui é Almir Santana, capitão Tadeu, com relação, né, ao seu trabalho aí no grupo de trabalho da Comissão Modernizadora da PM da Bahia, vai haver alguma alteração? O senhor sai dessa comissão? Como é que fica aí com esse clima entre o senhor e o presidente da Assembleia? Pois é curioso, viu, Levi? Toda a Bahia sabe que dos 63 deputados, quem estuda segurança pública, quem trabalha pela segurança pública, quem levanta a bandeira com mais eficácia, com mais entonação, sou eu. Eu faço estudos, pesquisas, eu viajo para pesquisar, eu reúno com o policial, com a sociedade, apresento projetos sobre isso. Eu já venho desenvolvendo esse trabalho há muitos anos. E agora o governo do Estado cria um grupo de trabalho para modernizar a segurança pública. E o presidente Marcelo Nilo me indicou para representar a Assembleia Legislativa. Por conta das denúncias que eu fiz de desvio de função, ele me afastou do grupo de trabalho que quer modernizar a segurança pública. Quer dizer, ele agiu como infantil, como uma criança birrenta, de vingança. Marcelo Nilo pensa que ter poder é usar caneta indistintamente. Ele tentou prejudicar o grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho que envolve o secretário de Segurança Pública, o comandante-geral da Polícia Militar, a Secretaria de Administração, a Procuradoria-Geral do Estado, a Casa Civil do Governador, a Secretaria de Comunicação do Estado e 5 associações de policiais militares e de bombeiros militares. Quer dizer, um grupo de alto nível para discutir isso. E aí ele me afasta desse trabalho como birra de criança, né? Birra infantil. Mas aí eu quero lhe registrar o seguinte, que eu deixei de representar a Assembleia Legislativa. E todos dessa comissão de alto nível me fez questão de me convidar para eu continuar participando desse grupo de trabalho como consultor. Né? Eles entenderam que eu não poderia deixar de participar pelas contribuições que eu já tinha dado. Principalmente porque esse trabalho começou em junho e termina em dezembro, porque está faltando um mês e pouco para terminar esse trabalho. E o trabalho já estava bem adiantado, com muitas contribuições que eu dei, e eles pediram que eu continuasse, que eu não me afastasse, e me nomearam consultor, né, do grupo de trabalho, para que a gente não prejudicasse a melhoria da segurança pública da sociedade. Ô Marcelo, nós temos a informação lá também que se essa documentação que você vai mostrar hoje, você pretende entregar ao Ministério Público, é isso aí? É verdade. Aliás, o Ministério Público já recebeu essa documentação, Levi. E eu vou também aqui publicamente dizer, Levi, tem documentos comprovando diárias falsas, diárias fantasmas, desvio de função, policial fantasma, tudo documentado e provado, Levi. O Ministério Público já recebeu. Você acha, Levi, quem inclusive entrou com a petição não fui nem eu, foi um sargento da Polícia Militar. Levi, você acha que um sargento da Polícia Militar iria entrar com uma petição, assinando, entregando documentos ao Ministério Público, né? E se nele não tivesse as provas e a certeza que está fazendo, um sargento está comprando briga com um coronel e o presidente da Assembleia Legislativa, se ele não tivesse convicção do que está falando, eu espero que o Ministério Público seja realmente sério, como nós achamos que é. Eu espero que o Ministério Público não engavete por pressão política do presidente da Assembleia Legislativa. O Ministério Público está na hora de mostrar que ele é correto não só para pobre, que ele é correto também para os poderosos. As provas já estão no Ministério Público, que eu vou cobrar, e não vou aceitar que o Ministério Público, por pressão ou medo, venha se omitir. E como eu disse, Levi, eu estou tão convicto de que é uma imoralidade o que está acontecendo
faça, chame a Tribunal de Contas para verificar as contas lá das diárias. Se eu tiver errado, Levi, eu renuncio. Agora, se o presidente Marcelo Nilo tiver errado, que ele renuncie. Para eu chegar a esse ponto, Levi, é porque eu estou convicto de que a imoralidade é muito grande dentro da Assembleia Legislativa. E eu fico triste em fazer isso, Levi, porque eu gosto de Marcelo Nilo. Eu gosto dele. Eu fiz campanha para ele 4 vezes. Eu gosto dele. Agora, a briga não era dele. A briga era entre os soldados, e o coronel Yuri. Marcelo Nilo tomou as dores para ele e aí me puxou para essa briga. Ele me puxou para essa briga. E aí eu não poderia deixar de respondê-lo. Você tem noção, Levi? Naquele dia 6 de fevereiro de 2012, quando o Exército estava para invadir, tem um massacre na Assembleia Legislativa, que eu fiquei na frente do Exército para evitar aquele confronto, que isso foi noticiado ao vivo. Os policiais que trabalham na Assembleia Legislativa, preocupados com a minha segurança, eles se dirigiram ao local para informar o pessoal do Exército que ali era um deputado. Né? Olha, um deputado, né? Para eles não pensarem que eu estava ali como grevista, que eu estava ali como pacificador. Eles foram para lá para avisar o Exército: olha, se trata de um deputado aqui, é o único deputado presente aqui, está aqui para negociar. E o coronel Yuri determinou para esses policiais: saiam e deixem o capitão Tadeu lá sozinho. Aí começou a revolta dos policiais, começaram a questionar o coronel Yuri. Coronel, como é que o senhor faz isso com o capitão Tadeu? Deixa ele lá sozinho, enfrentando o Exército, quando nós podemos estar lá para também ajudar ele na pacificação. Agora, outros deputados aqui, o senhor escala policiais para se dirigir para mulher de deputado, para filho de deputado, para ser vigia de casa de praia de deputado. Deputados que vão, soldados que ficam aí no interior, que não aparecem na Assembleia Legislativa, fica à disposição de prefeitos. E o senhor faz isso com o capitão Tadeu? Aí que começou todo esse desconforto na Assembleia Legislativa, com esses praças sendo perseguidos, porque foram questionar o coronel Yuri, essa postura. Por que ele fez aquilo? Que se a segurança da Assembleia estava lá, era para a segurança dos deputados ali, só tinha eu de deputado. No momento crítico, eu poderia ter tomado um tiro na cabeça ali de um militar do Exército, sem saber quem eu era ali, né? E os militares estavam ali para ajudar na pacificação. Então tudo começou ali, com essa postura do coronel Yuri, com relação a mim, com relação aos deputados, e aí gerou esse mal-estar todo, e Marcelo Nilo não teve a humildade, quando foi denunciado, dele dizer: se eu vou investigar o que está acontecendo. Uma autoridade sensata, a primeira coisa que faz, Levi, é dizer que vai investigar. Ele não, ele já foi dizendo que não tinha, que era os outros, começou a falar mal de todo mundo. Ele disse que o subtenente Evaldo era um mau policial, só andava faltando. No mês de agosto, o subtenente Evaldo recebeu o título, dado pela presidência da Assembleia, de policial padrão da Assembleia Legislativa. Eu vou mostrar o documento hoje. Como é que Marcelo Nilo dá o título de policial padrão em agosto e em setembro diz que ele é mau policial? Deputado capitão Tadeu, infelizmente acabou o nosso tempo, não é? Tá aí as denúncias graves. Ele disse que vai apresentar documentos na Assembleia Legislativa, né? Vamos ficar na guarda aí da sessão mais tarde aí, né, Levi? Eu vou estar lá. Tá bom, o presidente da Assembleia, se quiser falar, manifestar, o telefone está aberto. Aqui é uma casa democrática, aqui não tem lado, não tem partido, né? Todo mundo fala, dá a sua versão, e você, povo, tira a sua conclusão. Ouça nesta emissora, programa Carlos Fonseca, aos domingos a partir das 13 horas, ao vivo, e reprise durante a semana. Programa Carlos Fonseca. Vamos nos unir. Nova Viçosa urgente. Você pode ajudar quem precisa. Abordamos agora um assunto de suma importância para a sede do município de Nova Viçosa, que é o asfaltamento da BA 697, essa que vai da costa do Atlântico até o entrocamento com a BR 418. A conclusão final que chegamos é que falta mobilização dos políticos eleitos pelo município de Nova Viçosa, principalmente para as Assembleias Legislativas e para a Câmara dos Deputados Federais, lá em Brasília, em se movimentarem nesse sentido, uma vez que o governo do estado tem realizado várias construções de porte, inclusive maior que esse asfaltamento pretendido,
a exemplo da ponte que liga o Morro do Pernambuco à Praia do Cristo, ali em Ilhéus. Sendo que o Morro do Pernambuco, a Praia do Cristo, já estão servidos para o asfalto pelo um outro trecho. Mas para questões de embelezamento da cidade, criar um novo cartão postal, está se fazendo essa ponte, a ponte estaiada, de cerca de 495 metros, e antes da ponte já começa as avenidas, o total perfazendo em 2 km e 700 metros, num valor de 160 milhões de reais. Sendo que o asfaltamento de Nova Viçosa, o asfaltamento pretendido, sem precisar passar por outro município, o asfaltamento pretendido, segundo engenheiros técnicos, ele não passa de 20 milhões de reais, muito distante de 160 milhões que estão se gastando em uma ponte apenas para criar um novo cartão postal ali da cidade turística de Ilhéus. Antes de a gente tocar nesse assunto, eu quero trazer aqui notícia dessa ponte. Vamos ouvir. São Jorge dos Ilhéus, fundada em 1534. Uma das mais antigas cidades do país, cheia de encantos, praias, baías, lagoas. Região que já passou por ciclos memoráveis, como o da cana-de-açúcar e do cacau. Vive hoje uma nova dinâmica. Uma nova realidade se apresenta com a criação do Porto Sul e a chegada da ferrovia Oeste-Leste. O governo do estado responde ainda a um grande anseio do seu povo. Projeta um novo acesso entre a Orla Sul e a Orla Norte. São 2,74 quilômetros com pista dupla, resolvendo um dos problemas de mobilidade da cidade e da região, facilitando o desenvolvimento do vetor turístico e ordenamento urbano da cidade. O novo traçado projeta uma ponte ligando o Morro de Pernambuco à Praia do Cristo, mais um cartão postal para a região. A ponte possui um comprimento total de 497 metros e o trecho estaiado com comprimento de 308 metros. Possui um vão central de 182 metros e 3 laterais de 42 metros, que servem de ancoragem ao vão principal. A decisão pela opção de um projeto assimétrico, com o emprego de um único mastro, permitiu uma redução do comprimento do trecho estaiado da ponte, sendo mais atraente pela assimetria como pela utilização de um plano único de estais, localizada no seu canteiro central. A primeira ponte estaiada da Bahia será mais um marco para a região e para a cidade de Ilhéus. Estamos apresentando Programa Carlos Fonseca. Parabéns aí para a cidade de Ilhéus, ela merece, apesar de servir mais como um cartão postal do que acessibilidade. Essa área já está servida por uma ponte, vai se construir uma nova para se criar um novo cartão postal. Mas isso é mérito da população, é mérito dos políticos locais. Significa também que o município de Nova Viçosa pode também correr atrás de seus objetivos e asfaltar a sua BA 697, essa que dá da costa do Atlântico até a BR 418, porque a da 418 para lá o asfalto já está sendo concluído pelo governo federal. Essa BA é de responsabilidade do governo baiano. Nova Viçosa tem belezas naturais que consegue superar outras cidades do extremo sul. Falta apenas uma injeção de ânimo. O asfaltamento da BA 697 seria um motivo importante para que Nova Viçosa pudesse ter um fluxo maior de turismo durante o ano, sem levar em conta também a economia que a população local faz, onde economizaria 60, 80 quilômetros para deslocar para suas cidades pretendidas. Essa reivindicação não é minha, é da população do município de Nova Viçosa. Quero deixar um grande abraço a você que esteve acompanhando essa programação, dizer que no
próximo programa vamos trazer temas importantes para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento regional e para o desenvolvimento do nosso país. Um grande abraço a todos vocês e até lá. Esta emissora apresentou Programa Carlos Fonseca. Músicas, mensagens, comentários, informações, entrevistas. Programa Carlos Fonseca.